Eficácia na comunicação. Parte 6. Timidez. Vamos falar de timidez, da sua timidez? Você não é tímido, mas mesmo assim, o tema desta aula interessa a você. Interessa a você porque a timidez, se não for sua, poderá ser do seu amigo, do seu colega de empresa, e quem sabe você poderá ajudá-lo a superar situações em que essa timidez poderá até bloquear a ação dele como um orador, por exemplo, o desempenho mesmo, atitude diante da própria vida. Uma timidez aceitamos muito frequentemente. Eu, por exemplo, tive alguns pelo menos professores na Universidade de São Paulo que eram tímidos e são tímidos e, no entanto, são absolutamente brilhantes. Aliás, nem cabe o no entanto, são simplesmente tímidos, não é? Uma coisa não se conecta à outra. Então, de qualquer modo, a timidez pode ser paralisante em várias situações, pode levar a pessoa a situações embaraçosas e, portanto, é merecedora de toda a nossa atenção aqui nesta aula. Olhe só, quando o assunto é timidez, primeiríssimo pensamento que nos vem à mente em relação à causa da timidez seria o sentimento de inferioridade. As pessoas, o tímido, muito frequentemente se sente por razões da construção de estrutura psicológica, sentimental, cognitiva, a questão do amor próprio, mas ele se sente muito frequentemente inferior a alguém, inferior às pessoas de uma plateia. Do ponto de vista econômico, financeiro e muito do ponto de vista, que é pior ainda, talvez, intelectual. O tímido pensa assim, afinal de contas, por que as pessoas precisam me ouvir? O que de valioso eu possa entregar a essas pessoas na minha fala, na minha conduta, no meu desempenho, na minha intervenção em determinada situação? Por que eu? Ora, isso pode ser tão paralisante a ponto de o tímido simplesmente desertar. Ele não aceitar convites jamais, ou, na obrigação de falar em público, viver situações traumáticas, como talvez você tenha notícia disso, nos dias antes, né? Viver até quase que um drama pessoal nos dias antes da apresentação lá diante de uma plateia. Principalmente se essa apresentação, por conta de certos protocolos, exige o uso, por exemplo, de material didático, de alguns recursos ali usados pela empresa, exige um certo protocolo no início dessa apresentação em relação à presença de certas pessoas no tal evento e assim por diante. Então, voltando aqui, a timidez é uma forma de reação do corpo e da mente para se proteger de situações que pareçam ameaçadoras. Portanto, timidez nesse sentido é um recolhimento, é um recuo, não é? É um resguardo, é um resguardo. Não falo para me resguardar, não falo para me proteger e principalmente, às vezes, eu pareço até neutro ou silencioso e não motivado a responder porque minha timidez me leva a isso e também é uma forma de eu não me expor. Se nós formos pensar ali naqueles estilos interpessoais, o eu desconhecido, o eu cego, né, o eu aberto, enfim, 4 estilos interpessoais bem conhecidos, muito frequentemente o eu desconhecido, ali no eu desconhecido existe um tímido, muito provavelmente, ele não pede feedback e não dá feedback, muito por conta dessa sua grande timidez. Quem quer trabalhar com comunicação nem precisa dizer que é preciso pensar muito sobre timidez. Como mecanismo de autopreservação, palavra-chave, do eu, cabe saber se esse mecanismo, se manifesta de modo pontual ou crônico. Se for crônico, de fato você pode ser um grande tímido. Isso deve provavelmente atrapalhar sua vida profissional ou pode atrapalhar. Bom, vamos pensar em algumas perguntas que esse tímido, pessoa que, não vou dizer a palavra sofrer de timidez,
Porque nós todos, em algum momento, somos tímidos, né? Claro que sim. Não sei se você já notou o relato de vários comediantes que se dizem tímidos. E é um comediante, um profissional do riso, que aparentemente se expõe, né? A vida dele está ali, né? Esperamos do comediante um efeito, né? Nós não esperamos, digamos, necessariamente no ator dito dramático, né, o efeito, que poderia ser a comoção, as lágrimas, ou finalmente que ele reproduza a vida diante dos nossos olhos, mas há uma expectativa em relação a esse cômico, ao comediante, é uma expectativa mesmo em torno de um efeito, que é o riso, né? E, no entanto, nós ouvimos aí de alguns desses profissionais que são tímidos. Então, o que eu quero dizer? A timidez, ela está presente, ela pode nos tomar em momentos, em vários momentos até. O problema é se de fato é um fenômeno, por assim dizer, crônico. E aí ele tem que ser de fato combatido, enfim, você tem que procurar superá-lo. Aí está, algumas perguntas, algumas bastante conhecidas, né? Como me vejo? Autopercepção outra vez aqui, né? Autoconhecimento e autopercepção. Como me vejo quando estou em presença do público? Você tem que se colocar fora, se ver diante do público. O que eu acho que há na verdade, de intimidador nessa presença? Será que falarão mal de mim? É isso? Outra vez, aqueles medos ancestrais. Será que eu talvez não faça parte do círculo financeiro, econômico, seja mais pobre que a plateia? Eu não sou tão experiente, tão culta quanto aquela plateia. Como me vejo? Tá? À medida, ou na medida em que se possa se deter sobre essa questão, tenha certeza, algumas respostas deverão vir à tona. Talvez até com a ajuda de terapia. Como acho que as pessoas me veem? Uma coisa é você se ver e outra é achar que as pessoas se veem, o foco, portanto, está no outro. E se o foco, primeiramente, está em você, depois no outro, que tal você ainda projetar e fazer uma terceira pergunta, que é: como gostaria de me ver? Como me gostaria de me ver numa situação como esta? Ou ainda, como gostaria que as pessoas me vissem? A minha autoimagem, na verdade, hoje eu sou assim, mas eu gostaria de me ver de tal forma. Será que ainda existe uma outra possibilidade, que é querer saber como as pessoas, ou desejar, possam ver você, né? Então, portanto, são movimentos para dentro e naturalmente projetados para fora, né? Foco em você e foco do outro. Não existe vida social sem interação. Não existe, já sabemos isso, tudo comunica. Não existe nada que não possa comunicar. Tudo é portador de sentido e de comunicação. Todos os comportamentos comunicam, todos os comportamentos, portanto, significam, e cada um que trate de entendê-los dentro de certas circunstâncias. Por que tenho medo de falar em público? Essa pergunta aqui, claro que você, de um modo geral, talvez, em certo sentido, seja mais fácil de responder. Tenho medo porque eu vou me atrapalhar. Eu sei que já foi assim, me atrapalhei. Olha que eu sabia qual era a estrutura do discurso. Na verdade, eu tinha ali uma cola, tudo escritinho, tudo planejado, mas na hora H eu não fui bem. Fiquei ansioso, eu esqueci palavras, tá certo? Bastou eu olhar para o lado, eu vi uma pessoa ameaçadora na plateia, e na verdade muitas vezes isso é pura imaginação, um pouco de ficção da pessoa. Então porque está medo, as respostas são muitas, mas basicamente tenha certeza que boa parte desses medos não são reais naquele sentido propriamente da ameaça. Não existe, digamos, uma fonte, não é, produtora de pânico necessariamente constituída naquele ambiente. A circunstância como um todo, portanto, não é exatamente ameaçadora,
Não existe jamais uma grande expectativa para que você seja o orador mais brilhante de todos os tempos. Não, só esperavam, na verdade, que você fizesse a sua apresentação e compartilhasse conosco os resultados obtidos lá pelo seu setor. E muitos desses, rigorosamente, já que são resultados, são traduções, digamos, logarítmicas ou numéricas, são valores, não é? Esses valores, atrás de cada valor, existem etapas, processos. Você domina isso? Claro que domina. Então você vai lá e vai falar. Aí tem essa pergunta, né? Tenho a sensação de que meu corpo e cérebro atuam de forma desordenada quando? É só mesmo é só no início. Olha, corpo e cérebro. Uma pessoa me disse que quando entrou, afinal de contas, foi chamada ao palco, claro que conhecia profundamente, a voz dele é óbvio, né? Claro, é como se alguém dissesse, eu não conhecia mais a minha mão, né? Claro que sabe a voz, tonalidade, tudo isso que, enfim, aqueles fatores todos, mas essa pessoa me disse, eu simplesmente não reconheci a minha voz de tão apavorado que eu estava. Eu achei que aquela minha voz, o modo como sou no alto-falante, fosse efetivamente a voz de outra pessoa, que a minha voz não poderia ser aquela. E eu não sabia até então que a minha voz era aquela. Isso é pânico. Claro que sabia. Claro que sabia. É que a pessoa está tão absolutamente atônica, todos os sentidos estão tão aflorados, que ela ouve demais e é capaz de criar até uma espécie de massa sinestésica, ou seja, todos os sentidos atuando da mesma forma, como se fosse uma massa indissociável, né? Está tudo ali, visão, audição, olfato, tato, tudo ao mesmo tempo, né? Posto ali na mesa, naquela tribuna, na hora desse orador falar. Vamos devagar e vamos ver por que e como. Por que sinto que a plateia é ameaçadora? As respostas já estão subentendidas, porque eu sempre acho que eles são os tais. Outra vez aqui, eu li tanto o poema, já citado aqui, o poema Em Linha Reta, do poeta português Fernando Pessoa, esse orador, né? E que eu estou convencido, na verdade, que só eu erro. Lá pelas tantas, eu me dei conta que também os outros erram, né? Mas esse poema Em Linha Reta me mostrou quão terrível, tão pequeno eu sou. É um pouco psicanálise desse orador falando, puxa vida, e eu acho que tudo ali é ameaçador, porque provavelmente vão colocar uma tarja em mim. Ora, tudo isso absolutamente não é verdade. Não é verdade. Ou pelo menos na grandíssima maioria das vezes não é verdade. Existem situações que se revelam até uma espécie de armadilha. Alguém é conduzido a falar na empresa por pressão de uma chefia ou de alguém, e aquilo é uma forma de expor, né? De ridicularizar esse orador. Mas isso não é nada frequente. Muito pelo contrário, até porque quando acontece isso, os desdobramentos da atitude desse que empurrou o outro para a fogueira das vaidades, os desdobramentos sobre o primeiro podem ser também ali imprevisíveis, né? Os piores possíveis. Porque minha voz, quando falo em público, parece soar estranha, como essa que eu acabo de dizer, né? Claro, ele está tão atormentado com o silêncio, que é o silêncio da alma, de repente, esse silêncio é rompido pela própria voz dele. Só a voz dele soa, e principalmente no microfone. Ao olhar no microfone, ele ouve no alto-falante. É terrível essa sensação. Claro, eu sozinho com a minha voz. E o pior, a minha voz já é outro, né? É um outro que eu não reconheço. Se esse fato, esse fenômeno propriamente for tão extremo, muito provavelmente, não sei, tomara que não seja o seu caso, mas provavelmente você precisa de um acompanhamento terapêutico, né? De profissional bem qualificado para atendê-lo. É necessário motivar-se, investir na recuperação da autoestima, o que não raro envolve apoio terapêutico, mas não necessariamente. Vamos ver como é que se possa fazer isso?
Resgate mensagens positivas, enumerando, com detalhe, tá? Com detalhe, as situações em que foi possível administrar conflitos e superar dificuldades. Uma vez alguém me disse que o tal tímido, na verdade eu me lembrei situações de enfrentamento e que, por incrível que pareça, me saí tão bem no enfrentamento e ganhei até, saí vitorioso. É mesmo, eu preciso ter isso como uma pedra fundamental do meu ser, pedra no sentido de ser algo fundante, né? Fundamental, portanto, né? Tem que lembrar, puxa, eu me saí muito bem, tá? Em outras situações, puxa, eu brilhei. Olha, fale com amigos mais próximos sobre ansiedade, de forma afirmativa, sem pedir desculpas, sem manter com esses amigos qualquer atitude, não se coloca numa situação de quem vai pedir um favor ou revelar um grande problema da sua alma. Fale sobre ansiedade e sem ansiedade. Os bons amigos, você não precisa ter 1 milhão de amigos, bastam 2 ou 3 bons amigos e que bom que eles existam ali, no momento que você precisa. Converse com esses amigos sobre ansiedade. Depois disso, você sentirá que o peso dos medos ficou menor e que é possível expressar-se com mais calma. Esse já será um bom exercício na busca da autoconfiança. Analisar as características das pessoas que você admira, quando fala em público, eu tenho certeza que você é capaz de lembrar dos seus bons professores. Todos os professores falam em público. É a missão dele. O professor é um profissional da voz. Olha, a aula se assemelha, no certo sentido, a uma palestra. Não é uma palestra, mas claro que é. Ela é portadora de sentido para nós. Puxa vida, como é que você faz, professor? Aí que está, né? Tom de voz, fluência, tem a ver com aquela cadência, com o ritmo, com o andamento. A questão da objetividade, você já sabe que é preciso você ter bem, de forma bastante clara e evidente, de onde você parte e a que ponto você pretende chegar. O carisma, ninguém constrói um carisma, né? Tipo carisma envolve a ideia de quase que uma coisa metafísica, né? A coisa da presença, da alma, do espírito, um magnetismo que determinadas pessoas têm, uma simpatia parece que intrínseca, não é? Porque determinadas pessoas entram e parecem assim refletores quando entram em determinados ambientes. Chama atenção, carisma, né? Parece que assim, puxa, sabemos explicar e também não sabemos por que aquele. Nem abriu a boca, parece, ou falou 2 palavras e já, puxa, parece que tem muita personalidade, né? Então, isso não é que você vai aprender de forma didática a desenvolver isso, mas quer saber se você tornar-se uma pessoa mais atenta a certos traços da personalidade de várias pessoas, daquelas pessoas que você mais admira, sejam aquelas com quem você convive, ou tem até, não sei, artistas, eventualmente, personalidades tais, eu tenho certeza que você vai saber buscar, pensar esse traço que é importante também para você, para a sua vida. Não é? Nós temos aí a questão da expressividade, porque tudo é dito de forma expressiva, cadenciada, avivando determinadas partes, tudo com espontaneidade, ou seja, diga de forma sincera, sem ser outra pessoa. Existem a questão, claro, aqui é tudo agora ao mesmo tempo, nesse item aqui, né, da argumentação. Olha, se você é uma pessoa que sabe argumentar, você é tímido, você é uma pessoa que sabe argumentar, você sabe o que é argumentar? Esse argue que está aí na palavra argumentar, é o mesmo argue que está em argúcia, é o mesmo argue, A-R-G, que está na palavra argêntio, que significa prata, e na palavra do país, que é Argentina, né, que é o país do Rio da Prata, argêntio, né? Esse argêntio que está na palavra, esse argue, melhor, que está na palavra argumentar, tem a ver mesmo com a capacidade do argumento brilhar, ter destaque. Então ele é importante, é um dispositivo racional, por exemplo, de causa e efeito, um dispositivo lógico,
um dispositivo capaz também de persuadir. Persuasão quase sempre ainda é um outro tipo de ação, mas a argumentação ali, né, é uma espécie de chão, né, um fermento, uma matéria-prima absolutamente importante para as suas falas. Você sabe argumentar, você está na linha certa. E ainda eu acho que, a propósito, deixa eu até aproveitar aqui, você tímido, sabe o que acontece também? Nesse mundo, olhe como você se sente desconfortável, no mundo em que as pessoas acham que devem opinar sobre tudo o tempo todo, na internet, naqueles comentários, tudo sobre o tempo todo, o seu espaço tímido é um espaço do sufoco, né? Você vai sendo sufocado, porque as pessoas opinam tudo sobre todos, né? Sobre tudo, sem argumentos propriamente, sem verificação, sem análise, sem interpretação, com pouquíssima argúcia, mas eu preciso colocar lá alguma coisa, não fico somente no like, né? Ou não, mas eu preciso dizer alguma coisa, porque eu estou aqui, eu vou levantar a mão, eu quero aparecer. A dicção você já sabe bem, esse modo de articular as palavras com precisão, a interação entre as pessoas, obviamente, e você está analisando as características dessas pessoas e procurar ter acesso a elas e perguntar-lhes o caminho que percorreram para atingir esse resultado. Olha, está tudo assim muito didaticamente colocado na tela, enfim, um pouco serve como trilho aqui para minha fala, mas fica registrado, você pode voltar a essa tela e pensar, motivar-se a raciocinar ou a refletir melhor sobre essa questão da timidez, que afinal de contas, em vários momentos, foi um grande complicador. Estou outra vez, e agora parece mais do que em outros momentos talvez, tenho certeza que, espero eu pelo menos, que você esteja motivado pelo menos para pensar sobre o tema da timidez. Isso eu acho que é importante, seja você um tímido ou não, ajude alguém da sua família, do seu círculo de amizades, que é muito tímido e, portanto, não expressa com a devida clareza aquilo que talvez devesse e possa. Muito obrigado.